História 1. Era início de dezembro, eu estava em casa naquela noite aproveitando o meu dia de folga perto da lareira. Estava muito frio e nevava lá fora além do que eu gostaria. Fiz várias coisas pela casa que precisavam ser feitas, mas, fora isso, foi um dia relaxante. Eu deixei as notícias ligadas em segundo plano, ouvindo sobre ventos fortes e possíveis tempestades de neve que eram esperadas a partir das 5 da noite. Já começava a perceber que estava piorando. Por volta das 7 horas, eu podia ouvir o vento batendo contra a casa, e realmente parecia que havia uma tempestade de neve. Levantei-me do sofá e mudei de canal. No entanto, mesmo com o barulho da tempestade lá fora, pude ouvir algo estranho. Fui até a janela que dava para o quintal para ver como estava lá fora. No início, tudo o que vi foi neve caindo com quase nenhuma visibilidade, mas depois percebi algo mais, uma figura caminhando pelo meu quintal. Meu quintal era grande e não tinha cerca, então não teria sido tão inesperado se não fosse pela tempestade acontecendo lá fora. Quem quer que estivesse lá fora estava apenas caminhando em um ritmo regular em direção ao final do meu quintal, antes que a neve e a escuridão tomassem conta da minha visão deles. Fiquei perto da janela por um minuto, tentando pegar mais um olhar e descobrir o que estavam fazendo, mas não vi mais nada. Eu estava honestamente assustado por eles, mas também não conseguia entender por que estariam lá fora. O final do meu quintal para onde estavam indo levava a uma estrada, mas isso não os levaria a lugar nenhum por milhas, o que não era viável a pé. Voltei para a TV, mas ainda não conseguia parar de pensar nisso, e apenas 5 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Fui até lá e abri um pouco. Era um homem com um casaco de inverno pesado, seu nariz estava vermelho brilhante, e seu rosto estava branco pálido, como se tivesse estado no frio por um tempo. Eu não podia ter certeza se era a mesma pessoa que eu tinha visto no meu quintal, mas meu palpite imediato era que sim. "Como posso ajudar você?" perguntei. O homem deu um sorriso humilde e falou, com os dentes tremendo, que estava esperando por uma carona para buscá-lo e perguntou se poderia ficar na minha casa por alguns minutos para se abrigar do frio, só até a carona chegar. Levei um momento para responder porque realmente considerei a ideia, dadas as condições do clima. É fácil dizer que, sob nenhuma circunstância, você deixaria um homem aleatório entrar em sua casa. No entanto, quando estão praticamente congelando até a morte em sua porta e pedindo sua ajuda, a resposta sobre o que fazer não é tão preto no branco. Disse a ele que poderia esperar no meu alpendre, que tinha uma cobertura que bloqueava a neve, e ofereci-lhe um velho casaco meu, se precisasse. O homem não parecia muito feliz, mas apenas acenou com a cabeça, foi para o lado e sentou-se na cadeira que eu tinha lá fora. Fechei e tranquei a porta, depois subi as escadas para pegar meu velho casaco. Era grande demais para mim e estava em péssimo estado, mas obviamente isso não importaria nesse tipo de situação. Peguei-o e desci as escadas, prestes a destrancar a porta e abri-la, mas algo me deteve apenas um momento antes. Não sei o que foi, mas me fez hesitar. Me inclinei e olhei pelo olho mágico. O homem agora estava parado bem contra a porta, com a mão na maçaneta, como se estivesse se preparando para empurrá-la assim que eu a destrancasse. Senti minha frequência cardíaca aumentar quando dei alguns passos para trás e silenciosamente peguei meu telefone para discar o 190. Enquanto sussurrava ao telefone, apenas encarei a porta com olhos arregalados, sabendo o que me esperava do outro lado. Assim que a polícia disse que estava a caminho, fui lentamente até lá e olhei novamente. O homem não estava lá, nem no meu alpendre, nem em qualquer lugar do meu quintal da frente. Simplesmente desapareceu, como se soubesse que eu tinha chamado a polícia. Nada mais foi encontrado naquela noite, e nenhum sinal dele apareceu novamente. O que ele teria feito se eu tivesse aberto a porta, não posso ter certeza, mas espero que ele nunca volte. História 2. Eu estava visitando minha família nas férias do ano passado. Eles moram a 15 horas de distância, e geralmente tento aguentar a viagem em uma única jornada, mas, neste ano, a neve chegou mais cedo, tornando a condução muito mais lenta. Estava preparado para parar em algum hotel ao longo do caminho. Não reservei nada antecipadamente, já que não sabia quão longe chegaria antes de querer parar. Planejava simplesmente entrar em qualquer lugar e verificar se tinha um quarto disponível.
Quando saí, estava nevando levemente, mas à medida que avançava, parecia que a neve estava aumentando. As estradas ainda estavam limpas, mas todos estavam definitivamente dirigindo mais devagar e com cuidado. Cerca de 8 horas na viagem, ainda não havia chegado à metade do caminho. Estava ficando frustrado, pois já eram 21 horas e a viagem estava demorando muito. Nesse ponto, eu deveria estar mais do que pela metade, mas agora sentia que precisava continuar para que a viagem do dia seguinte não fosse ainda mais longa. A neve diminuíra um pouco, mas ainda havia se acumulado na estrada, já que não havia caminhões de limpeza. Dirigi o máximo que pude, chegando à meia-noite antes de decidir que já era o suficiente e que precisava dormir. Saí na próxima saída e entrei no estacionamento de um pequeno motel. Era um prédio comprido de um andar, com cerca de 10 quartos. Como esperado, não era o lugar mais bonito. A parte externa parecia muito antiga, e até as luzes no letreiro estavam fracas e meio queimadas. Estacionei em um lugar aleatório perto dos quartos e desci, indo em direção à entrada principal. Dentro, era uma sala muito pequena com uma recepção, mas havia um sinal apoiado no balcão que dizia "Eu volto em 15 minutos", com uma pequena imagem de uma xícara de café. A probabilidade de eu chegar enquanto o funcionário estava fazendo uma pausa simplesmente mostrou minha falta de sorte nesta viagem. Saí e voltei para o meu carro, mas, desta vez, quando olhei ao redor do estacionamento, percebi algo que não havia notado antes e estava completamente vazio. Fiquei ali no frio olhando por um minuto e não vi nenhum carro. E, pela aparência, não parecia que nenhum carro tinha estado no estacionamento naquela noite. Voltei para o meu carro, liguei o aquecedor para me aquecer enquanto esperava. Não ver carros e ninguém na recepção me fez duvidar se o sinal realmente era para alguém fazendo uma pausa. Não havia lugares a 15 minutos de distância de qualquer maneira, então não sei para onde eles poderiam ter ido se estivessem fazendo uma pausa. Sentei-me e tentei pensar no que fazer a seguir, mas meus olhos e cabeça estavam tão cansados que acabei adormecendo no banco do motorista. Quando acordei, algumas horas devem ter passado. A neve começara a cair novamente, e o vento balançava meu carro. Sentei-me e olhei em direção à entrada principal do motel, mas imediatamente fiz contato visual com um homem espiando pela minha janela. Pulei para trás quando ele se afastou e gritou algo em direção ao estacionamento. Olhei atrás dele e vi um caminhão do outro lado, com outro homem saindo do lado do motorista e caminhando em direção a mim. O homem mais próximo a mim então contornou meu carro, tentando todas as maçanetas das portas. Acordei para a situação e coloquei meu carro na marcha ré, tentando sair antes que as rodas girassem sem parar na neve. Agora, os homens estavam se movendo mais rapidamente, um gritando para o outro ir até o lado dele e quebrar a janela traseira. Continuei movendo meu carro para frente e para trás, tentando atravessar a área de neve densa, mas o som repentino de vidro quebrando na janela traseira só tornou as coisas mais difíceis. Estava tentando de tudo quando um dos homens estava se inclinando para dentro pela janela traseira quebrada e abrindo a porta. Finalmente, consegui tração e girei o carro ao redor. O homem caiu para fora, e o outro tentou entrar em seu caminhão para me seguir, mas, assim que voltei para a estrada, eles pararam de me seguir. Embora eu não sinta que tenha sido totalmente minha culpa, definitivamente não deveria ter permitido que eu adormecesse naquele estacionamento, especialmente no meio do nada como aquele. O que esses homens tinham planejado poderia ter sido qualquer coisa. Eles estavam obviamente preparados e pareciam saber que o estacionamento daquele motel era um local fácil para atacar pessoas. Mas, seja o que fosse, provavelmente nunca saberei. História 3. Nos últimos anos, tenho trabalhado no Uber Eats durante as férias de inverno da faculdade. Como a faculdade dura um mês inteiro e o Uber Eats é um trabalho fácil, sem a necessidade de passar por entrevistas e tudo mais, isso se tornou uma opção conveniente. Além disso, eu não trabalhava durante as aulas, então isso era algo simples para pegar nas férias. Faltavam algumas semanas para o Natal quando isso aconteceu. Estava nevando bastante naquela noite, mas eu não podia escolher os dias para trabalhar, já que tinha apenas um tempo determinado para ganhar dinheiro suficiente até a próxima pausa. Peguei emprestada a caminhonete do meu pai e comecei a dirigir.
A neve deve ter mantido muitos outros motoristas em casa, porque eu estava recebendo pedidos a noite toda, e eram pedidos grandes, daqueles que pagam bem. Fiz isso por cerca de 3 horas, e então veio um pedido para pegar em um drive-thru. A casa ficava a 20 minutos de distância, mas a gorjeta e tudo mais eram realmente boas. Honestamente, não havia nada de incomum ou estranho nesse pedido, era como qualquer outro. Peguei o pedido e fui a caminho da casa. Olhando rapidamente no mapa, parecia estar em um bairro bastante agradável do outro lado do condado. Eu já havia estado por lá antes, mas não realmente dentro dos bairros. Nessa altura, eram 23 horas, e muita neve já se acumulava nas estradas. Eu também estava ficando cansado, então concordei comigo mesmo que este seria o último pedido, e depois eu iria para casa e trabalharia novamente no dia seguinte. Quando cheguei ao bairro, dirigi pela rua e olhei para as casas enquanto passava por elas. Todas eram enormes e tinham muito terreno entre elas, mas nenhuma parecia ser muito nova. Tinham aquele estilo típico de mansão antiga, basicamente sendo grandes e nada mais. De qualquer forma, demorou um pouco para chegar ao endereço para o qual deveria fazer a entrega. A entrada estava coberta por pelo menos um pé de neve, então estacionei na rua enquanto saía e caminhava até a casa, ficando com neve por todo o caminho nas minhas calças e sapatos. Notei que não havia luzes acesas nas janelas e havia um pedaço de papel colado na porta da frente. Ao chegar ao alpendre, dei uma olhada mais de perto. No topo da página, estava escrito o aviso em letras vermelhas grandes. Nas primeiras linhas, dizia que era emitido pelo condado, mas antes de eu ler mais, ouvi passos na neve atrás de mim. Virei-me e vi um homem se aproximando, vindo ao redor da garagem. Ele tinha um corte de cabelo bem curto e vestia uma jaqueta suja. Entregando seu pedido, eu disse para quebrar o silêncio, mas o homem continuou caminhando sem dizer nada. Quando ele estava a alguns metros de distância, percebi que havia algo estranho nele. Acho que era apenas um pressentimento. Ele olhou para mim com olhos frios e cansados, depois estendeu a mão para a sacola. Estendi a sacola para ele, mas ele não se moveu. Ele estava parado no caminho que levava à entrada, e, à medida que os segundos passavam, percebi o quão estranho era ele estar aqui, e ainda mais estranho, não estar indo para dentro agora que tinha a sacola. Tenha uma boa noite, senhor, eu disse, me afastando e começando a andar para passar por ele. O homem ficou onde estava antes de virar abruptamente, e no canto do meu olho, parecia que ele balançou o braço como se estivesse tentando me agarrar. Eu tropecei para trás e o encarei enquanto ele começava a se aproximar, dizendo ou venha comigo ou enquanto estendia a mão. Continuei me movendo para trás o mais rápido que pude na neve espessa, e o homem continuou me perseguindo, gritando para que eu parasse de correr. Assim que consegui um bom apoio, consegui correr mais rápido do que ele entrar no meu carro, saindo antes mesmo de ele ter a chance de chegar até mim. Enquanto dirigia, olhei no espelho e vi o homem parado na entrada, apenas observando. Liguei para a polícia assim que saí do bairro, mas o homem já havia desaparecido. Mais tarde naquela noite, disseram-me que a casa não pertencia a ninguém no momento, o que eu presumi que o aviso na porta tinha algo a ver com o que o homem estava tentando fazer. É desconhecido qual era a intenção dele, mas toda aquela situação me deixou nervoso toda vez que chego a uma casa com todas as luzes apagadas, me perguntando se poderia ser o mesmo homem.